quando vocês estiverem cansadas, quando vocês estiverem ali no limite, porque dói fisicamente, privação do sono dói fisicamente, a dor de um filho com um filho doente dói fisicamente. Você lembra do por quem que está fazendo tudo isso? Quando a gente tem o poder de mudar a vida de alguém, o poder de influenciar positivamente na vida de alguém, seja de que forma for, no meu caso é com a nutrição, eu falo que é sempre Deus usando a gente de instrumento para atender as preces de alguém. Se a gente fizer tudo direitinho, corretamente, a gente vai ter resultado. Não tem como a gente não ter. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elite Talks. Eu sou a Lara Brasil. E eu sou o Arthur Almeida. E se você ainda não conhece o nosso podcast, eu vou te explicar. O Elite Talks tem como objetivo trazer aqui pessoas reais e incríveis para compartilhar um pouquinho das suas histórias e os seus resultados que conseguiram conquistar através do programa Elite. Elas estão aqui, ela em específico, para poder trazer um pouquinho do como é viver no digital e compartilhar com você que também está querendo resultados. É isso, e hoje a gente está aqui com a Camila. A Camila ela é nutricionista e ela ensina, ela ajuda outros nutricionistas que querem trabalhar com nutrição materno-infantil. A Camila ela tem uma plataforma de ensino e também uma mentoria. A mentoria ela é mais voltada para carreiras e a plataforma sobre nutrição materno-infantil. É um pacote completo para nutricionistas que querem trabalhar nessa área ou querem aprender a gerir melhor ali o seu consultório, a sua agenda, as suas redes sociais. E olha só, a Camila, depois que ela entrou no programa Elite, ela reestruturou essa mentoria, tá renovada, tá de cara nova e ela já abriu uma nova turma e conseguiu um resultado de mais de R$100 mil nessa nova abertura. Muito bom. É isso mesmo, Camila? É isso mesmo. E eu queria agradecer o convite de vocês, a Lara, o Arthur. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Vai ser ótimo conversar com você contar todos esses detalhes pra gente. Mas antes... Roda a vinheta. Então, Camila, conta pra nós de onde você é, compartilha com a gente um pouquinho da tua história. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Hoje, atualmente, eu moro lá, né? Eu morava em outra cidade, em São Carlos. E sou nutricionista, e aí sempre trabalhei na área, sempre quis trabalhar com gestante. Eu falo que era o meu grande sonho desde a faculdade. Que legal. Foi a minha melhor nota na faculdade, foi de nutrição materno-infantil. Olha só. Eu sempre quis o hospital, mesmo que eu não estivesse na pediatria naquele momento, todos os dias eu visitava, até minha coordenadora me dava bronca, falava, Camila, você não precisa passar aqui, eu queria lá. Tinha muito esse encantamento pela área. E aí comecei a me aprofundar na área e sempre torcia para atender gestante, mas quando a gente está começando, você atende todo mundo, né? O que tiver, né? A gente precisa pagar as nossas contas, então. E isso é muito bom para a gente ganhar experiência. Mas aí, em 2015, mais ou menos, eu comecei a focar mais, porque eu comecei a dar aula numa pós-graduação. E aí, foi realmente nessa área, né? Chamava-se Ciclos da Vida, antigamente. E aí, a gente pegava toda a fase ali da paciente que é tentante. E aí, eu comecei a me aprofundar realmente os estudos. E aí, veio minha primeira filha, né? Eu falo que é a revolução. Aí, realmente, eu me aprofundei e vi que o conteúdo que nós tínhamos na área de materno-infantil era extremamente raso. E aí eu fiquei um tanto quanto decepcionada, sabe? Eu falava, gente, mas não é possível que ninguém nunca estudou isso, ninguém nunca falou disso. Na época, eu tava até um pouquinho antes de eu engravidar da minha filha, tinha uma pessoa da minha família que estava tentando engravidar e não falava-se muito da relação da nutrição com a fertilidade. Eu falava, gente, mas não é possível que não tenha ninguém que trabalhe com isso. E eu comecei a me aprofundar, até para ajudar essa pessoa da minha família. E aí eu comecei a ver que tinha muita coisa, muito trabalho científico. E eu falei, não, eu preciso me especializar nessa área. Aí depois veio minha filha. Aí começou, será que é cólica? Será que não é? O que eu faço com essa amamentação? O que eu posso comer enquanto eu tô grávida? O que eu posso comer enquanto eu tô amamentando? E eu vi que não tinha nada muito específico para aquela área. Eu falei, gente, eu preciso realmente me aprofundar nisso. Alguém vai ter que tomar a frente disso, porque o conteúdo que a gente tinha de nutrição nessa área era extremamente raso. Começou por uma dor tua mesmo, Uma dor minha, foi. E eu passei tanto perrengue. Por ser primeiro filho, eu era muito imatura. Hoje eu falo, depois da terceira filha, eu falo, gente, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje... Isso a gente não tá falando de tanto tempo atrás, não. Estamos falando de menos de 10 anos atrás aí. Menos de 10 anos, exatamente. E a nutrição, ela é muito dinâmica ainda, né? Porque é uma ciência muito nova. Então, a gente, em 10 anos, ela deu um boom,
Então, assim, a gente imagina, a gente não tinha nutricionista especialista para gestante. Hoje a gente tem. Então, assim, as minhas alunas Evoluiu são... muito, evoluiu demais. E ainda vai evoluir. Então, a gente tem muitos trabalhos científicos sendo produzidos na área, sendo publicados. Então, é uma coisa que ainda vai crescer muito e que ainda tem muito espaço para expandir. E aí, eu passei tanto perrengue nessa primeira filha, que eu falei, gente do céu, eu não quero que mais nenhuma mãe passe por isso, pelo que eu passei. Legal. Então, eu resolvi, ao longo do tempo, ir criando um produto, né, para que a gente realmente sanasse as dúvidas das mães. Só que aí o que aconteceu? Eu vi que muitas nutricionistas não sabiam o que eu estava falando também. Não eram só as mães. Nesse momento, você já produzia conteúdo na rede social sobre nutrição? Você já começou a falar aqui em produto, em pensar em um produto e tudo mais? Você já tinha essa noção de produto digital, de curso ou não? Era só uma intenção de ajudar mesmo e... Enfim. Eu produzia muito no Instagram. Legal. Então, assim, eu 2015, colocava... né, que você falou? Isso deve ter sido lá para 2018, já foi um pouquinho 18, mais. foi um pouquinho... Um pouquinho depois. Legal. Ela já tinha ali 2, 3 aninhos. E aí, eu comecei a produzir. Falei, gente, eu preciso conversar realmente com essas mães para ajudá-las, para elas terem um norte. Mas eu ainda não tinha a intenção de ter um produto, né, digital. E aí eu percebi, quando eu comecei a fazer live, ainda que era aquela época que não tinha aquele boom da live, Não, né? quase ninguém fazia Quase live ninguém em 2018. fazia. E eu metia a cara e fazia lá. Eu falava, gente, vamos, se tiver uma pessoa eu faço a live, nem que seja para uma pessoa, eu mesma ria das minhas próprias piadas, eu fazia piada e ria sozinha na live, tava tudo certo. Faz parte. E aí eu comecei a perceber que muita nutricionista não fazia ideia do que eu tava falando. Eu falei, gente, então... Aí elas começaram a me pedir. Cá, faz um curso, eu quero aprender, onde você aprendeu isso? E foi muito vivência, muito leitura de artigo. Então, foi realmente o desenvolvimento de um método ali, que nasceu, né, a partir das minhas dores, que eu achei que fosse resolver as dores das mães, mas que eu resolvo as dores das mães auxiliando minhas alunas para que elas atendam, então, essas pacientes. Não foi da forma que tu achava que ia ser, mas foi ainda melhor, né? Foi ainda melhor, com certeza, que eu consigo atingir muito mais mães, né? Exatamente, era o que eu ia falar. Você acaba atingindo muito mais pessoas, porque as mães iriam ter que todas procurar somente você. Exatamente. E hoje elas podem procurar outros nutricionistas tão boas quanto você, porque foram treinadas por você. Exatamente. Hoje eu não tenho mais agenda, eu não consigo mais pegar paciente novo. Eu ainda atendo, mas eu pego mais pacientes que eram antigas, né? Ou pacientes bem pontuais. Há um caso muito grave, que às vezes... Eu tenho até equipe hoje que atende comigo, as que foram minhas alunas, são minhas alunas já de longa data. Mas alguns casos mais graves eu pego pra mim. Qual exemplo, assim, de caso grave? Tipo assim, caso que você pega que é grave na nutrição? A gente tem uma noção aqui. Uma diabetes gestacional que tá muito descompensada. Uma restrição de crescimento muito severa. Então, aquele bebê que para de crescer dentro do útero. Olha e aí a gente só. precisa dar um boom ali até esse bebê nascer. Então, são casos mais... Uma alergia extrema, um bebê que tá com uma alergia extrema. Reage a tudo que a mãe come, a tudo que passa. E aí, esses casos mais extremos eu acabo pegando. Mas eu já não tenho mais agenda. Então, se eu fosse ficar limitada só às pacientes, né? Eu ia ficar realmente muito limitada ali. Sim. Então, com elas e com as minhas alunas, eu até indico várias delas, eu consigo atingir muito mais mães e sanar essa dor, né? Que pra mim era muito importante eu conseguir auxiliar outras mães ali. Era o grande objetivo de tudo. Então, hoje você consegue ter essa escala de conteúdo, né? Essa escala de não só de conteúdo, mas de formação de outras pessoas. Sim, exatamente. Muito legal. Explica pra gente como que funciona hoje. Você falou que você tem uma plataforma de ensino, né? Isso. Para nutricionistas, que hoje está com mais de 800 alunos ativos. Alunos e alunas, né? É mais alunas, né? Eu falo alunas porque... É a grande maioria, A grande né? maioria. Então, você tem mais de 800 alunas ativas. Você falou que já Sim. teve mais de 2 mil alunas ali no total. Como é que funciona essa plataforma de ensino hoje para nutricionistas? Por exemplo, nutricionista recém-formado. Ele funciona? Ele consegue já começar na plataforma e a plataforma já auxiliar? Ou é para quem já tem um pouco mais de experiência ali na profissão, já tem uma vivência? Não, eu falo que se eu tivesse tido isso recém-formada, nossa, teria me poupado anos e anos de luta ali, porque realmente ficou um guia muito prático. Então, eu faço aulas semanais. Legal. Então, toda semana tem uma aula ao vivo ou comigo, e hoje eu tenho alguns especialistas, alguns professores convidados. Então, elas têm uma aula ao vivo, mas todo o conteúdo fica lá na plataforma. Então, tem mais de 300 aulas. Eu faço isso desde 2000, eu criei o produto em 2019.
Olha. Então, desde 2019 até hoje, aula toda semana, religiosamente. Então tem aula lá de 2019. Tem aula de 2019. Bastante E eu até conteúdo. cogitei transformar, né, reformular essas aulas. As meninas não deixam. Elas falam, não, cara, eu gosto tanto daquela aula, da dinâmica daquela aula. Então, ainda continuam lá todas as aulas. E aí, é uma reciclagem, então. Elas têm... Como a gente tem aula toda semana, gente, então eu falei isso sobre aquela aula de restrição de crescimento intrauterino. Tivemos uma atualização. Então, por exemplo, fiz isso recentemente com uma aula de candidíase. Como eu pego a parte de tentante também, então, achei um artigo muito legal que me trouxe vários insights novos ali em relação ao tratamento de candidíase, ao tratamento nutricional. Fiz uma aula onde eu reformulei tudo que eu tinha passado para elas já de candidíase. Então, é uma atualização constante. E acaba ficando um guia muito prático. Acabei de atender no meu consultório aqui, uma paciente com diabetes gestacional ou com risco de pré-eclâmpsia. Ela vai lá e assiste as aulas que tem de pré-eclâmpsia. Então, a gente tem até guias de conteúdo que ela consegue buscar quais as aulas que tem sobre o tema. E aí, ela já fica ali afiadíssima para conseguir tratar aquela paciente que ela acabou de atender. Então, ficou falando, se eu tivesse isso recém-formada, imagina. Sim, virou um manual, né? Manual. Ela teve a paciente ali, ela pode ir lá pesquisar, né? E saber a melhor forma de atender. Exatamente. E ficou muito prático, né? Então, eu coloco todas as referências científicas, então elas conseguem buscar isso. Várias aulas têm até os artigos que elas conseguem ler, colocar no Google Tradutor, dá para colocar alguma forma de traduzir. E elas têm tanto o embasamento científico como a prática. Então, eu falo, gente, então isso aqui é assim. Mas na minha prática, eu costumo fazer dessa forma. Então, eu trago muito a prática clínica para elas também, o que poupa ali, né, horas de estudo para elas. Porque exigiria um trabalho ali de entendimento do artigo que a gente sabe que muita gente que está começando não vai ter ali de imediato, né? Exatamente. Uma coisa é eu ler um artigo super técnico que me dá vários ali procedimentos. Outra coisa é eu pegar alguém que leu aquilo e falou assim, amigão, faz assim, 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 que é o que funciona. Sim. Então é basicamente isso que elas encontram ali na sua plataforma, né? Exatamente. É uma tradução, né, do artigo. E como você veio parar no digital? Tudo começou em 2019, que aí uma das dores que eu tive com a minha primeira filha foi justamente não poder ficar com ela o tanto que eu gostaria. E aí eu precisei voltar a trabalhar quando ela tinha 2 meses, mesmo atendendo, você faz a sua agenda, tá, mas se a gente não trabalha, a gente não ganha também. Por mais que você faz a sua agenda, você não pode tirar, nunca tive férias, 13º, né, então a gente tinha que se programar e eu precisei voltar com 2 meses, ela com 2 meses eu precisei voltar a trabalhar. Então era uma loucura, eu ia, atendia, voltava para dar mamar, atendia mais voltava para dar mamar, então eu ficava nessa loucura. E aí eu falei, não, gente, eu quero ter um segundo filho, mas eu quero ter uma licença maternidade decente. E aí eu falei, mas para isso eu preciso ter um produto que também me gere uma renda que eu consiga ficar um tempo maior. Então eu posso chamar professores convidados, por exemplo, e que eu consiga, né, levar a minha missão, que é transformar a vida, o cenário da nutrição materna infantil, mas que eu também consiga ter uma licença maternidade decente. E aí eu falei, não, eu preciso estruturar isso. E aí, em 2019, eu resolvi criar, peguei 2 meses, assim, sumi, brinco com meu marido, que eu sumi da nossa vida, assim, fiquei imersa lá no nosso quarto, trabalhando, vendo como é que montava site, eu montei tudo sozinha no começo, era uma analfabeta digital, assim, né, praticamente. Mas aí fui procurar, tudo eu procurava lá no Google, como que montava site, como que montava, aí eu estruturei todo o produto, e aí coloquei pra rodar. E aí essas lives que eu fazia acabaram virando os conteúdos pro produto. Você já vendia em plataforma de vendas, tipo Kiwify, Hotmart? Eu comecei no Hotmart. Legal. Então, eu comecei vendendo já no Hotmart. Então, cadastrei o produto tudo lá sozinha. Naquela época, eu não podia pagar por ajuda. Então, eu falei, aprendeu sozinha, Google ali, pesquisa e era bora. Assim, tinha os guias do Hotmart que me ajudavam bastante. Como que monta isso, como que faz aquilo, como que linka isso aqui. Hoje, se eu tiver que fazer tudo de novo, eu vou ter que estudar tudo de novo, porque eu não lembro mais. Mas na época, eu lembro que eu fiquei... Mas hoje você tem quem faça pra você. Tenho, já tenho quem faça. Mas o legal é que já vai direto na desculpa que as pessoas têm, né? De, mas eu não sei fazer. Sim. Mas tem como aprender olhando tudo ali, a gente né? aprende, Exato. tudo. E por muitos anos, foi eu presa mesmo. Fui eu sozinha ali, por trás de tudo. Aí depois que eu consegui uma pessoa para me ajudar no tráfego, e aí eu fui moldando a equipe. Hoje você eu tenho também fazia o tráfego? Ou não? Você não chegou a fazer? Não, eu fazia só aqueles do próprio Instagram mesmo. Impulsionamento. Eu falei, não, aí o tráfego já é muito pra minha cabeça, não dá. Aí eu não conseguia estudar o que eu precisava estudar, que era nutrição, né? Eu falei, eu vou virar gestora de tráfego.
Mas aí deu super certo e foi crescendo, e foi crescendo. E aí deu o boom do digital em 2020. Sim. E aí veio a pandemia, e aí teve esse boom aí, né, do digital. E aí as pessoas começaram a olhar com outros olhos o digital, porque tinha muita gente que tinha receio. Não sei Sim. como é que é a entrega, não sei se eu vou me adaptar, assistir um curso online. E até então eu viajava muito, porque eu dava aula numa pós-graduação, ainda dou aula na pós-graduação, que ela se tornou, inclusive, online depois disso. Mas eu viajava muito, então cada final de semana eu estava num estado do Brasil dando aula. E aí eu ficava longe da minha filha, aquilo me fazia sofrer, e às vezes a malha era muito ruim para aquele local, e eu tinha que sair sexta-feira de casa, voltava segunda-feira à tarde, Canseira. e levava bomba de tirar Correria leite, era uma total. loucura. E aí eu falei, não, eu realmente preciso focar aqui no digital. Mudei toda a minha forma de atendimento, porque aí logo eu engravidei também. Então, em 2021, eu engravidei. E foi em 2020, na verdade, que eu engravidei. Ganhei em 2021 a minha segunda filha. E aí eu falei, não dá pra eu atender mais presencial, né? Eu preciso ficar mais em casa por conta da questão da pandemia mesmo, né? Eu tinha medo de sair de casa, tava grávida, a gente não sabia qual que era o esquema, e aí eu migrei tudo pro digital, inclusive o consultório. Então, desde a minha segunda filha, eu migrei tudo pro digital, pro online. E aí, até os atendimentos hoje, eu faço 100% online. Mesmo os pacientes que eram de Ribeirão, eu atendo online, não tenho mais o consultório físico. Olha só, Então, foi modernizou 100%. total. Tudo. As tudo. pessoas acabam preferindo pela praticidade, os horários, né? Nossa, e eu atendo mães, né? Uhum. Ou pessoas que desejam ser mães. Então, as pessoas, as mães não têm tempo pra nada. Então, o tempo que elas gastam pra ir até um lugar, voltar, é muito mais... É muito mais difícil pra ela, né? Carregar muitas vezes essa criança, às vezes são famílias numerosas, como é que você carrega aquele monte de filho? Então, pra elas também é muito bom. E você também é mãe, né? Sim. Então conta pra gente como é que foi essa sua rotina, porque é uma pergunta muito constante que a gente tem de mães que querem empreender, que querem trabalhar ali pela internet, às vezes já tem um trabalho, como era o seu caso, você já era nutricionista, e ficam naquela, pelo amor de Deus, como que eu concilio tudo, como que eu organizo tudo ali. Então como que você conseguiu organizar sua rotina, seu dia a dia ali pra dar conta de tudo? Eu falo que assim, depois de quase 2 burnouts, a gente aprende. Olha só. Né? Que a gente precisa realmente... E eu sou capricorniana, né, gente? Então, assim, se deixar, eu só trabalho. Eu tenho essa questão de sempre ter que pesar. Só que aí eu fui também tomada pela responsabilidade. Não, você precisa estar com as suas filhas. Né? Hoje eu participo... Você tem 2 filhas? 3. 3? 3. Olha só. Então, eu participo muito da vida delas hoje. Eu fico metade do meu dia com elas. Eu consegui me dar ao luxo disso. Isso foi o digital que me proporcionou. Então, eu me mato de trabalhar no período que a mais velha tá na escola e as outras ficam com a babá. E aí, à tarde e à noite, eu fico o tempo todo com elas. Então, assim, isso pra mim já foi um ganho gigantesco. E aí, depois de quase esses 2 burnouts, e um inclusive foi durante a pandemia, porque aí como migrou tudo pro digital, me vi ali atolada de trabalho, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Sentei, planejamento, planilha de Excel mesmo. Então, assim, tenho 3 períodos no meu dia, de manhã, à tarde e à noite, eu preciso fazer isso, isso e isso, eu preciso colocar minha atividade física aqui, que é prioridade, eu preciso fazer essa atividade com a minha filha, eu preciso fazer aquilo. Então, eu fui listando realmente tudo, colocando em horários, e eu tinha que cumprir aquilo ali. E por isso que eu falo que a maternidade, ela nos faz muito mais eficientes. Por quê? Ou você faz no tempo que você tem, ou você não faz. Sim. Não existe outra possibilidade. Então, você sabe, como eu sabia que eu só tinha aquele tempo, eu sabia que eu tinha que render. Senão, eu ia ficar lá, nossa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, no Instagram. Nossa, olha o cachorro tá latindo. Nossa, olha não sei o quê. Não, eu tenho que fazer isso aqui nesse tempo. Então, eu tenho que render. É o melhor Então, remédio pra procrastinação? Pra procrastinação, exatamente. Tenham filhos, gente, é o melhor remédio pra procrastinação. Está revelado o segredo, né, da procrastinação. A cura. Mas é interessante essa questão dos filhos, né? Que tem muita gente que usa aquela frase. Se você não entende ou não tem um porquê, tenha um porquém. Exatamente. E aí o filho vira esse porquém. Então, já que eu não tenho motivo pra fazer isso, arruma alguém. E faça pelos seus filhos, faça por essa pessoa. Exatamente. Eu falo muito isso para as meninas que são as minhas mentoradas, né? Eu falo muito isso do porquê. Quando vocês estiverem cansadas, quando vocês estiverem ali no limite, porque dói fisicamente, privação do sono dói fisicamente, a dor de um filho com um filho doente dói fisicamente.
você lembra do porquê que você está fazendo tudo isso. Por que você está trabalhando tanto? Por que você está se desgastando tanto? Ah, mas não tá bom, você já não tem uma vida boa. Mas a gente sempre tem um porquê, né? Então, é sempre nelas que eu penso, quando eu tô muito cansada, eu falo, não, eu quero proporcionar essa vida para elas. Hoje, o tempo que eu fico com elas, imagina, conseguir participar de tudo que eu participo da vida delas, para mim é a maior bênção que eu tenho. E conseguir continuar trabalhando, né? Então, isso é a gente pesar e a gente tem que abrir mão de muita coisa. Não adianta. Eu não assisto televisão, TV aberta, não assisto... a gente abre mão de muitas coisas para poder fazer tudo isso acontecer. Mas são as prioridades, né? Nesse momento, as prioridades é a vida delas, as atividades delas, é criar, né, crianças ali cheias de virtudes. Essa é a nossa prioridade nesse momento. É o que o pessoal sempre fala, né? Adulto não faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Né? Exatamente. E conta pra gente, você falou que você tem essa plataforma de ensino para nutricionistas, então, pelo que eu entendi, é uma plataforma mais técnica. Ali onde elas vão achar algo mais ali voltado para a nutrição mesmo, rotina, protocolo, artigo, estudo e como aplicar isso no dia a dia. Só que você também tem uma mentoria, que já é voltada para a carreira. Pelo que eu entendi, não é uma mentoria tão técnica quanto a plataforma de ensino. Explica pra gente como que nasceu a ideia de fazer essa mentoria primeiro. Na verdade, foi um processo, né? Então, eu tenho uma plataforma e aí depois eu criei umas formações em suplementação. Legal. Então, tem 3 formações para tentante, gestante e criança, onde eu ensino essas nutricionistas a suplementarem corretamente todos esses públicos. Essas formações, elas estão por fora da plataforma? Por fora. Elas são vendidas separadamente? Separadamente, Legal. isso. Mas também não são a mentoria? Não são a mentoria. Legal. E aí, é como se elas fossem passando por um processo de amadurecimento mesmo. Então, elas saem um pouco cruas, aí elas entram nessa plataforma. Aí elas vão se especializando um pouco mais. Aí já começa a gerar mais resultados no consultório. Elas falam, nossa, resolveu, realmente. Consegui controlar aquela diabetes que estava descompensada da minha paciente grávida. Consegui diminuir o risco de uma pré-eclâmpsia dessa paciente. E aí, depois elas vão para as formações. E aí, eu comecei a perceber que elas ficavam completamente perdidas em relação à gestão do consultório, como eu já fui também. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei, o meu marido, ele é empresário, ele é engenheiro de produção, então ele é tudo certinho, controlado, as questões financeiras. Ele sentou, eu atendi em 3 cidades nessa época. Ele falou, você já pensou se vale a pena realmente você atender nessas 3 cidades? Ele falou, vamos fazer as contas. Aí eu tava pagando para trabalhar, porque eu tive que manter 3 aluguéis em locais diferentes, viagem, desgaste do carro, gasolina, pedágio. E ele falou, será que vale a pena, né, você ficar se desgastando? Aí a gente foi ver, eu tava pagando para trabalhar. Eu falei, não, olha só. Peraí, vamos controlar então isso. Aí eu fiz toda a gestão financeira, ele sempre me ajudou a fazer isso. E Trabalhava muito, ganhava muito, mas gastava muito. Gastava muito. Aí no final, ficava no 0 a 0. E eu saía do atendimento, aquela época todo mundo pagava em dinheiro ainda, o cheque, eu saía assim com o bolo, falava, nossa, tô rica, né, tô rica, vamos aposentar. Mas aí... Eu tenho um amigo que ele também é médico, e aí ele faz uns procedimentos que eles são caros, né? Sim. Ele recebe muito paciente de fora, os pacientes de fora pagam ele com dinheiro. Aí um dia ele me ligou de vídeo, Arthurzinho, te mostrar um negócio aqui. Eu, o quê? Ele tinha recebido 100 mil reais em dinheiro de um paciente. E eu, mas como que você vai embora com esse dinheiro? Não sei, Arthurzinho, não sei, mas olha, é dinheiro demais. E ele assim, bobo, sabe? Com um negócio. Mas foi muito legal, foi muito legal. Imagina a sensação que você tinha. Eu olhava no final do dia e falava, nossa, tô ganhando muito bem, né? Mas aí eu fazia a conta com o número de pacientes que eu tinha, e falava, nossa, tô super bem, atendendo um monte. Eu conseguia cobrar, já nessa época, um tanto além do que as outras nutricionistas cobravam na cidade, que era o nosso parâmetro. E aí eu falei, não, mas tem alguma coisa errada. Aí era o que a gente foi fazer, tava pagando pra trabalhar. Eu falei, não, aí você se sente com aquela nariz de palhaço, né? Você fala, o que eu tô fazendo? E aí eu reestruturei toda essa gestão financeira. E aí eu comecei a perceber que a gente precisa de algumas habilidades pra gente fazer esse consultório. Você fechou clínica quando você fez isso? Você fechou alguma Parei de trabalhar em dois lugares, fiquei em um só. Ficou em um só? Falei, não tem sentido. E acabou fazendo muito mais, te resultando muito mais dinheiro no final das contas, porque... Por mais que no final você faturasse menos, vamos dizer assim, né? Vamos supor, tava faturando 200, agora eu faturo 80. Só que agora sobra 40 no bolso e antes sobrava 0. Exatamente. Meu desgaste era... E eu tinha tempo para estudar as pacientes. Então, eu falo muito isso para elas. A gente precisa estudar fora
Não é só o período da consulta. Eu preciso levar essa paciente, estudar. Porque quanto mais eu estudar ela e mais resultados eu gerar para aquela paciente, melhor vai ser o meu resultado no consultório. Mais Com ela vai certeza. indicar, mais ela vai ficar comigo. Porque a gente pega desde a fase de tentante. Então, eu vou acompanhar ela enquanto ela tá tentando engravidar. Depois, a hora que ela tá grávida. Depois, durante a fase de amamentação. E vou acompanhar essa criança ainda. Então, é uma família que você fica ali. Você cria um vínculo com aquela família. Eu normalmente atendo todas as crianças daquela família. Então, eu preciso gerar realmente muito resultado Sim. para eles. E aí, eu comecei a perceber que a gente precisa de algumas habilidades para conseguir fazer esse consultório dar certo. Então, a gente precisa tanto da parte financeira, gestão financeira. A gente precisa aprender a captar corretamente esses clientes em redes sociais, como que a gente produz conteúdo, como que a gente fala com o público leigo. Porque a minha rede social ela é muito focada, por exemplo, em profissionais hoje. E aí, eu tenho uma pessoa na mentoria que instrui essas meninas a falarem com o público leigo, por exemplo. Né? Então, como é que vai falar chamar a atenção de uma mãe? A gente fala muito da parte de mentalidade também, que é muito importante, porque é isso, né? Porque senão a pessoa não aguenta. Nossa, eu tô produzindo conteúdo, minha agenda tá cheia. A pessoa entra num burnout e pronto. E aí acabou. Você não quer que as suas alunas tenham um burnout também, né? Igual você teve. Exatamente. Tem que cuidar disso. Então a gente cuida muito dessa parte da mentalidade, né, delas. E aí elas têm todo o meu respaldo técnico-científico dentro da mentoria, mas também todos os atalhos, né, para que não cometam os mesmos erros que eu cometi. Então, assim, eu sempre falo para elas, é muito trabalho duro, né, que vocês não vão achar a fórmula mágica, é muito trabalho duro, é mão na massa mesmo, mas eu tô aqui para poupar vocês de cometerem os mesmos erros que eu cometi durante essa minha jornada. Porque se tivesse alguém me instruindo, imagina, né, eu teria alcançado os resultados que eu obtive muito mais rápido, cedo, né? muito mais rápido. E sem ter 2 burnouts. Sem ter 2 burnouts, exatamente. Então, essa é a ideia da mentoria, né? Facilitar a vida delas, no bom sentido, não trazendo dessas promessas, né, mirabolantes de que você vai faturar tanto. Mas é muito trabalho mesmo, e trabalho sério, né? Então, isso eu cobro muito delas, olha. Então, vocês têm que entregar um resultado realmente fantástico para sua paciente, e vocês têm que estudar muito, porque não existe outro caminho. Legal. Como que é estruturada essa sua mentoria? Ela é estruturada em pilares? Ela é estruturada em uma fórmula específica? Ou você vai de ponto a ponto ali? A gente vai da gestão, depois a gente vai enfim. São encontros quinzenais. Então, a cada encontro, a gente aborda um tema geral. Então, vamos falar de gestão financeira. Só que aí, paralelamente, elas têm um acompanhamento individual dessa gestão financeira. É mesmo? E como que funciona esse acompanhamento individual? É o meu marido, como ele que É me ajudou, mesmo? eu pus ele pra, legal. Ele no entrou caminho. ali Então, ele pega todas elas e faz junto com elas. Então, que gasto que você tem? Você está computando todos os gastos de secretária, de água, de luz, de material que você tem que repor, do café que você oferece para o seu paciente. Então, ele coloca tudo isso em planilha, instrui essas meninas a colocarem, né, a controlarem os seus gastos, para que elas entendam até quanto elas devem cobrar numa consulta. Sim. Porque muitas vezes a gente, é aleatório, quanto você cobra? Vou cobrar quanto que a nutricionista aqui cobra da minha cidade. Você olha ao redor ali, você baseia seu preço nisso aí, né? E às vezes Exatamente. quando tá começando ainda quer cobrar menos só pra... Exatamente. Nossa, tô começando. Pra ter paciente, né? Então, e muitas descobrem a mesma coisa que eu. Nossa, eu tô pagando pra trabalhar. Porque às vezes paga porcentagem pra clínica que atende e aí, a hora que vai ver, não sobra nada, né? Ou até tá pagando. Então, a gente tem esses acompanhamentos individuais. Temos um psicólogo que ele fala dessa parte de mentalidade, essa parte de fortalecimento pessoal mesmo, Sim. né? E elas vão ter alguns encontros individuais também com o psicólogo. Não é terapia, eu sempre deixo isso claro pra elas, porque é uma coisa mais específica. Mas elas vão ter esses encontros. Não, eu não tenho segurança para falar para o paciente, para colocar limites com o paciente. Porque o paciente fica me mandando mensagem o tempo todo e eu não consigo colocar esse limite. Querendo ou não, é mãe, né? Então, é um público que você tem que ter um cuidado maior. Você tem que ter um jogo de cintura ali, né? Exatamente. Então, a gente tem essa parte, né? Esse pilar. Temos o pilar da rede social, que inclusive ela é a minha aluna. Quem faz essa parte da rede social. E ela teve um resultado muito bom com a rede social dela, falando para mães. E ela aprendeu tudo que ela sabe de nutrição materna infantil dentro da plataforma. Então, ela já está comigo também tem muito tempo. Então, ela quem direciona que tipo de conteúdo produzir, como falar com essas mães.
E aí tem a parte comigo, que aí eu vou orientando, né, elas, que a gestão é a parte prática ali e a parte técnico-científica. Então, elas também têm essa proximidade ali comigo. Ah, Cá, tô com uma dúvida aqui, nossa, essa paciente está super complicada, o que eu posso fazer? Eu, como que você fazia na sua carreira antes? Você cobra antecipado para o paciente marcar? Como que você faz? Como que a secretária aborda o paciente? Então, toda essa parte aí fica comigo. Que aí fecham os 4 pilares, né? Uhum. Legal demais. Muito Perfeito. bom. E explica pra gente agora como que o Elite entrou na sua vida, né? Que a gente viu aqui a sua jornada desde o início, desde quando você começou na nutrição ali, que você decidiu que era isso que você iria fazer, seus 2 burnouts, a sua carreira, como que você veio desenvolvendo ali, como que você lidou na pandemia, como que você entrou no digital. E aí, em um determinado momento, surgiu o Elite. Como é que foi isso? Eu sempre acompanhei o MEC, né? Já tem bastante tempo que eu acompanho ele nas redes sociais. E aí eu vi que ele estava com esse programa. Como eu sei que ele é muito focado, né, em profissionais liberais, Sim. Eu vi que é bem o foco dele. E eu sempre gostei muito dos valores. Então eu falo que sempre que eu busco algum curso hoje, algum programa, o local tem que ter os mesmos valores que os Tem que nossos. dar um match. Sim. Tem que dar um match, exatamente. E aí eu sei que são os mesmos valores, né? Que ninguém ia me mandar fazer nada mirabolante, que ninguém também não tem atalhos ali, que ele sempre bate muito nessa tecla, né? É muito trabalho correto, trabalho muita mão na massa. Tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. Então parece uma coisa muito real pra mim. E aí quando eu vi que ele tinha lançado o programa, eu falei, não, eu vou entrar. Nem pensei 2 vezes, falei, vamos embora. Porque eu acho que é isso que eu preciso. E realmente, pra mim foi fantástico, porque eu consegui direcionar. Os meninos me ajudaram a montar a mentoria. E a entrega é surreal, né, gente? Assim, a entrega é completamente fora do padrão, assim. Realmente eles pegam na nossa mão mesmo e acompanham e falam, vamos lá, eu vou te ajudar. E todas as dúvidas que eu tinha, eles são extremamente solícitos, rápidos. E é um programa que, se você fizer tudo direitinho, que é o que eu acredito, né? Se a gente fizer tudo direitinho, corretamente, a gente vai ter resultado. Não tem como a gente não ter. A não ser que a gente entre lá, não, eu vou pagar o programa e quero que o negócio resolva pra mim, né? Quero que aconteça. Que aconteça sozinho. A gente não adianta a gente pagar só, né? A gente precisa realmente fazer e viver aquilo ali. E agora eu tô no momento da minha vida que eu já tô, a minha mais nova tá com 1 ano, então eu consigo realmente já começar a me dedicar mais, que até então vira aquela loucura, né? Com 3 eu falo que é o hospício. Mas agora eu já tô conseguindo me estruturar, ter bastante tempo pra me dedicar a isso. E eu falei, agora é o momento certo de eu entrar. E eu sei que eu vou ter pessoas que têm os mesmos valores que eu ali dentro, que tem coisas que são inegociáveis, né? Não adianta. Sim, com certeza. Então, Hoje você trabalha, você disse que tem ali algumas pessoas dentro da sua mentoria te ajudando, entregando alguns conteúdos e tudo mais. E você disse que antes você fazia tudo sozinha. Hoje você tem uma equipe de marketing que te ajuda ali, fazendo as partes mais operacionais, o tráfego, como é que funciona? eu tenho uma equipe, na verdade, sou eu, uma aluna minha que já tá comigo há muito tempo, e eu falo que ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. E eu estou, por livre e espontânea pressão, pegando o marido para me ajudar na parte financeira ali da empresa também. Eu falei, Ele não tá querendo muito não, mas ele não tem que querer, né? Então... Ele disse que a esposa dele falou que ele quer muito, entendeu? Que ele tá muito afim. É assim que funciona. A gente já... Os homens que estão assistindo aqui já sabem, né? Não tem jeito. A gente sempre pergunta se a gente quer. É exatamente isso. E aí ele tá me ajudando bastante nessa gestão financeira. Eu falei, não, eu quero só produzir conteúdo, quero curtir minhas filhas e quero só pegar a parte técnico-científica ali. Eu falo que é meu sonho. E aí recentemente, eu tinha um gestor de tráfego, me auxiliava, então era só a gente mesmo. Por muito tempo ficou só eu, essa minha aluna e esse gestor de tráfego. E agora, recentemente, até, foi um presente que o Elite me deu. Eu conheci os meninos da GT, que eles estão pegando toda a parte de tráfego e a gente está na fase de implementação agora do projeto. E eu tô, assim, animadíssima, porque era tudo que eu realmente também queria, uma estrutura, a gente precisa investir tanto. É todo um planejamento, né? Uma coisa muito mais estudada, uma coisa mais aprofundada. Porque o gestor de tráfego antigo me ajudou muito, né? Eu sempre falo que a empresa não estaria onde está, se não fosse também essa parte da gestão de tráfego que ele executou.
mas a gente chega às vezes num momento da empresa que a gente precisa dar um passo adiante. Sim. Né? E agora eu estou me dando, né, a oportunidade aí de dar esse passo adiante com os meninos da GT. Estou bem animada também. Maravilha, sensacional. Maravilha. Você tinha explicado pra gente que, a gente conversando ali nos bastidores, que o pessoal do Elite te ajudou a reformular sua mentoria. Que ela tinha um formato e com a ajuda do Elite ela ficou no formato atual e foi um sucesso ali esse último lançamento. Conta pra gente um pouco mais do que você fez, como que foi essa reformulação da mentoria e como que foi esse lançamento que fez tanto sucesso. Foram duas coisas ali que para mim fez muita diferença. Primeira, que na primeira turma que eu havia lançado a mentoria há uns 2 anos, foi um pouco antes da minha terceira filha nascer, a gente não tinha conseguido fazer um formato com que entrasse alunas o tempo todo. Então, a gente só tinha conseguido definir o formato com começo, meio e fim. E não era o que eu queria. Tem que vender por turmas, né? Exatamente. Não era o que eu queria. Eu falei, não, eu quero colocar a gente o tempo todo, porque eu quero ir renovando tudo que a gente... a gente teve aula, então, de planejamento financeiro. Beleza, vamos fazer outra aula mais atualizada, mais avançada, porque é um processo. É nisso que eu acredito, que é um processo de evolução. E o que eu falo sempre com as pessoas sobre a entrega por turmas, tá? Se você está assistindo aqui, se você tem uma mentoria por turmas e tá pensando assim, qual que é o problema, né? Eu falo que é um problema tanto para quem compra quanto para quem entrega. Por quê? Igual você falou, pessoa que compra, aí ano que vem você quer atualizar. Aí essa pessoa, ela não continuou, acabou aquela turma ali, aí ela pensa, poxa, mas eu vou continuar, vou receber tudo igual, com 1 ou 2 aulas atualizadas, enfim. E no modelo contínuo isso não acontece. E também é ruim para quem entrega, eu brinco sempre com o pessoal, eu falo, gente, especialista, expert, que entrega em modelo de turma, ele tá fadado a entregar 2 a 3 turmas no máximo, em mentoria, tá, pessoal? Curso gravado, beleza, curso gravado você vai lançando ali, turma só muda o suporte, né? Mas mentoria não, porque imagina, você tem uma entrega ao vivo, aí você vai ficar ali, acabou uma turma, você vai entrar na outra turma, você vai falar tudo de novo, você falou naquela primeira turma, na terceira você já não quer mais olhar para a cara de ninguém em aula ao vivo. E no modelo contínuo não, né? Quando você tem um modelo ali que não acaba, que a pessoa pode entrar em qualquer momento, você só vai variando os conteúdos, vai atualizando o que está lá dentro, vai mudando ali alguma coisa ou outra dentro do modelo da mentoria, mas você não precisa ter esse trabalho repetitivo, né? Exatamente, foi o que aconteceu na primeira turma. Acabou, elas falaram, e aí, eu quero continuar. Mas aí eu fui ganhar minha bebê e eu falei, não, gente, dá um tempinho, eu vou reformular. Tanto que muitas entraram agora de novo. Olha e só. Elas querem dar essa continuidade, porque é um processo de evolução. Então, elas não vão chegar daqui até aqui da noite pro dia. É um processo. Então, umas estão aqui, outras estão um pouco mais avançadas, outras estão um pouco mais avançadas. Então, a gente vai moldando isso de acordo com a turma. Então, a gente conseguiu reestruturar. Nossa, ficou um formato muito bacana. Então, a gente consegue hoje ir colocando pessoas conforme vai tendo essas entradas. E outra questão foi o lançamento da mentoria. Porque todo curso que eu vou lançar, toda formação, quando eu faço, às vezes, pico de vendas do meu produto que é perpétuo, como eu falo de temas que interessam também ao público leigo, sempre quando eu fazia aula aberta, a aula gratuita, vinha muito público leigo. E aí já cheguei a ter gente Vinha de muita 500 mãe, por pessoas. Eu fiz o último pico de vendas que eu fiz, por exemplo, foi sobre endometriose. E aí tinha mais de 500 pessoas na sala do Zoom. Só que tinha muita gente interessada em fazer o tratamento da endometriose. E ali eu estava mostrando um estudo de caso, onde eu mostro suplementação. Se a pessoa não tem o mínimo de maturidade para entender aquilo ali, ela pode copiar. Ela vai fazendo a suplementação sem nem... Exatamente. Pode gerar um dano absurdo para ela. Então, aí eu falei, não dá para fazer. E aí me deram a ideia, né? Os meninos me apresentaram o Magic Zoom. E eu falei, é isso que eu preciso fazer. E aí deu super certo, porque aí o Magic Zoom a gente tem uma estrutura. Então, a gente quem compra ele, como tem o ingresso do Magic Zoom, a gente precisa, já seleciona as pessoas. Então, ele fica muito mais fácil da gente fazer toda a entrega ali para aquele pessoal. Então, ficou muito menos cansativo, gerou muito mais resultados pra gente. Você trouxe um público muito mais qualificado para dentro. Muito mais qualificado. Lançamento. Então, foi assim, 2 diferenciais que para mim foram absurdos, né, no lançamento da mentoria. Legal. Você conseguiu colocar quantas pessoas para dentro no Magic Zoom, na venda de ingressos, você lembra? 135 pessoas. 135 pessoas. A diferença é que no outro você tinha 500, mas você tinha um monte de gente
que não era o público final. E no seu caso, porque, por exemplo, né, quando a gente está falando de um expert, suponhamos, de ganhar dinheiro, ele não vai ter prejuízo, o público não vai ter prejuízo nenhum se ele atrai o público errado. O prejuízo é só dele, né? Que ele não vai vender. Mas no seu caso, você poderia gerar um prejuízo para o público, né? Que eles iam ver ali uma aula de suplementação e a gente sabe como é que as pessoas são, infelizmente. Por mais que você falasse assim, gente, não copia, não faz igual, mas o ser humano, ele é teimoso, né? Então, iam fazer. E aí, dessa vez, você trouxe 135 pessoas. Acredito que 100% dessas pessoas eram nutricionistas. Acho que dificilmente uma mãe comprou um ingresso para poder estar ali. E você conseguiu vender quantas mentorias em número, você sabe? A gente fechou em 20 e tantas pessoas, mas que vieram do Magic Zoom, deu a conversão de 10%. Deu a taxa de conversão de 10%. Que é uma taxa de conversão muito boa, né? Sim. Em lançamentos, geralmente, no mercado comum, que a gente vê o pessoal fazendo, é de 1 a 2%. Exatamente. E isso já são 2%, a gente está falando uma taxa boa, tá? Que eu conheço muita gente que está lançando hoje, em 2024, e está fazendo 0,5% de taxa de conversão. Então, você tem um método de lançamento que é ensinado dentro do Elite, que te entrega 10% de taxa de conversão. Não, e foi muito mais gostosa a aula. Só tinha pessoas que realmente estavam muito interessadas no tema. Pessoas que realmente queriam estar ali naquele dia. Interagiram mais, fizeram perguntas mais relevantes. Foi muito menos desgastante. Nossa, foi... Porque todo lançamento, todo mundo sabe. Quem faz aí sabe que é um perrengue, é estressante. Suga a energia, mas, né? Então foi muito mais tranquilo. Assim, foram 2 diferenciais absurdos que fez muita diferença pra gente. Ainda mais tendo filho. Ainda mais tendo filho. Né? Porque aí você precisa de toda uma rede de apoio no dia do Magic Zoom, para poder ficar com as crianças. Ainda mais que eu pus o marido também, eu precisei chamar outras pessoas para me ajudar. Se é um lançamento que é muito mais cansativo, chega no final do dia, você tá esgotada. Você tava ali cheia de energia no final do dia. 3 dias de lançamento, mais antecipação. Nossa, cansei. Eu tava ali cheia de energia, empolgadaça. Falei, gente, eu preciso ajudar realmente essas meninas, elas estão muito interessadas. E aí você dá um gás diferente, né? Sim, com certeza. Fora que a diferença do Magic Zoom também, ele é um modelo que eu gosto muito para quem vende para profissionais, para quem vende para pares, né? A gente costuma falar ali. Porque o que acontece? Você consegue, dentro do Magic Zoom, trazer uma aula mais técnica. Quando você faz um lançamento aberto, né, com 3 lives, 4 lives ali, gratuito e tudo mais, você tem que colocar uma série de elementos ali para aquilo ter algum poder de persuasão, né, para poder levar a pessoa até o momento de compra, que acaba deixando a aula menos técnica. Geralmente, quanto mais técnica a aula de um lançamento aberto, de um lançamento gratuito, pior ele tende a performar. Existem exceções? Existem, mas geralmente é assim. No Magic Zoom, como o público ele é pagante, ele já espera uma aula mais técnica. Então, o público já quer algo mais técnico. E para o expert, para o especialista, na maioria das vezes, falar sobre o mais técnico é mais confortável. Muito mais. Então, assim, o especialista ele fica mais confortável do que ter que ficar vendendo o tempo todo ali. Então, no Magic Zoom, você coloca um pitch pequeno, né, direto, objetivo, às vezes ali com um formulário de aplicação, então a pessoa nem pode comprar na hora, ela vai aplicar para você fazer a venda depois. Então, isso ajuda muito, né? Nossa, até o pitch foi muito mais fluido, muito mais tranquilo, porque eu travo, né, na hora de fazer o pitch, normalmente a gente fica até tenso aqui, assim. E foi muito mais fluido, uma forma muito mais leve, realmente, eu tava ali super entregue, tava empolgadíssima com o dia, assim, deu muito bom, muito, muito bom. Sensacional. E vamos lá, pra gente, foi muito legal a gente ter esse papo aqui, conhecer um pouco mais de você, da sua história, do seu trabalho. E antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Essa pergunta ela é mais pessoal, tá? E que pergunta é essa? Eu queria que você olhasse para a câmera, né? Para a sua câmera ali e pensasse nas pessoas que estão te assistindo. Com certeza, nesse momento agora, estão assistindo o podcast profissionais que poderiam ali aprender alguma forma de monetizar o seu conhecimento, de ajudar outras pessoas da mesma forma que você ajudou, de uma forma masterizada, né? Não vou falar só para mãe, eu vou falar para nutricionista, que elas vão impactar várias mães. Então, assim, você potencializou o seu trabalho. Então, com certeza tem gente assistindo e pensando, puxa, como que eu faço isso? Ou até pessoas que estão começando no digital, que já passaram por um burnout, que de alguma forma se identificaram com algo que você falou aqui durante esses minutos que a gente está conversando. Eu queria que você deixasse uma mensagem
para essas pessoas. Uma mensagem que venha da sua cabeça, do seu coração, não tem certo nem errado, é a mensagem da Camila para quem está assistindo esse podcast. Bom, gente, eu acho que assim, a gente precisa, até como o Arthur disse, a gente precisa ter o porquê e o porquê quando a gente tem ideia da nossa missão, do tamanho, do impacto que o nosso trabalho pode causar na vida de alguém. Eu sempre falo para minhas alunas, quando a gente tem o poder de mudar a vida de alguém, o poder de influenciar positivamente na vida de alguém, seja de que forma for, no meu caso é com a nutrição, eu falo que é sempre Deus usando a gente de instrumento para atender as preces de alguém. Então, quando a gente lembra disso, a gente fala, só vamos, né? Só vamos porque vai doer fisicamente, o cansaço vai bater, vão ter várias dificuldades, não existe caminho fácil. E o grande legal da vida é isso, é justamente a gente trabalhar duro, a gente se doar para outra pessoa, no sentido literal mesmo, então é a gente servir as outras pessoas. Então, vale a pena. No final, sempre vale a pena. Quando a gente melhora a vida de uma pessoa, quando vem, às vezes, uma aluna, nossa, cá, consegui reverter um quadro de restrição de crescimento. Eu falo, valeu a pena todo o meu esforço, valeu a pena. Consegui fazer minha paciente engravidar, já tinha tido 5 perdas gestacionais. Valeu a pena. Então, vai doer, o caminho é árduo, mas quando a gente tem a noção e a dimensão do nosso propósito, a gente sabe que aquilo ali tá valendo a pena. Sensacional. Muito lindo, parabéns, adorei, Obrigada. tocou o meu coração. Olha, muito obrigado por você ter tirado o seu tempo para estar aqui com a gente, pela sua generosidade de compartilhar a sua história, de compartilhar a sua jornada. Tenho certeza que inspirou muitas pessoas. E se você que está assistindo a gente agora ficou na dúvida sobre o que é o programa Elite, né, que a gente falou aqui várias vezes, citou o Elite, enfim, ficou curioso, ficou curiosa, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link ou para o Instagram do MEC ou para o Instagram do programa Elite. Então você vai clicar ali nesse link, só clicar, vai te mandar direto para o Instagram. E aí você vai mandar uma mensagem no direct com a palavra Elite. É só escrever Elite, que você vai ser respondido ou pelo MEC ou pelo administrador da conta do Instagram do programa, que vai te explicar tudo certinho, como é que funciona, o que tem no programa Elite, como que ele pode te ajudar, tá certo? Bom, muito obrigado mais uma vez, Camila, foi excelente estar com você e até o próximo programa, pessoal. Camila, muito obrigada de verdade por ter compartilhado a tua história com a gente e até a próxima.